Para muitos, ele não passa de um pequeno sinal. Uma mancha. Para nós, não. Como um Big Bang. Ele é o princípio de tudo. O ponto de partida. Se leva a uma opinião, vira um ponto de vista. Quando você não tem certeza, ele passa a fazer parte de uma interrogação. Quando definitivo ele encerra assuntos, acaba frases, vira ponto final. Mas a história não precisa acabar aqui. Ela continua. Porque para o ponto está reservada uma função mais nobre, honrada, quando deixa de ser pontuação para virar o assunto. Um simples relevo eleva o ponto ao status de alfabeto. Pontos viram letras, que viram frases, que vira tudo que a imaginação deixar. Há mais de 70 anos, a Fundação Dorina trabalha pelo acesso à autonomia, à educação, à informação, ao trabalho e pela inclusão das pessoas com deficiência visual. E o ponto é, quanto mais gente ajuda, mais a gente pode fazer. Colabore! Olá, sou Gabriel Eduardo. E eu sou a Jaqueline e essa é a Casa Hope TV. Vamos contar um pouco sobre a Casa Hope para vocês. Para começar, trouxemos a Cláudia, fundadora da Casa Hope. Me conta, Cláudia, como tudo começou? Então, a Hope ela começou em 1996 com o objetivo principal de dar um apoio integral às crianças e adolescentes com câncer e seus familiares e transplantados de medula óssea, rim e fígado. 1996, eu não tinha nem nascido. Viu como faz tempo? Me conta, como as crianças conseguiram chegar aqui? Então, as crianças elas chegam aqui através das assistentes sociais dos hospitais que fazem contato conosco e procuram a vaga. Eles acabam procurando a cidade de São Paulo, porque São Paulo é um centro especializado nesses tipos de doença. As crianças conseguirem chegar até aqui, elas já são vitoriosas. Muito obrigado, Cláudio. Obrigada. Agora vamos ver uma matéria que o Caio fez contando como funciona a Casa Hope por dentro. Roda VT. Essa é a entrada da Casa Hope, é aqui que as crianças chegam. Tem até van para buscá-las do hospital. Chega aí. Tomada 4/7. Ação! Você está vindo de onde? Vindo do hospital. O que você vai fazer agora? Vou colocar neném pra dormir. Bons sonhos. Obrigada. Na casa tem 48 quartos. Cabem 2 famílias em cada um. E tudo funciona 24 horas por dia, inclusive a monitoria. Tem 2 refeitórios, um deles só para os transplantados de medula óssea. Pena que não dá para você sentir o cheirinho daí. Bom, eu vou continuar comendo, a Emily vai mostrar o que tem mais na Casa Hope. Depois da moça, a turma vem pra sua TV. Ai, que delícia. E os pais também têm que fazer. A Casa Hope tem curso de gastronomia, informática e muitos outros. Tem até um centro estético. Olha que chique. Agora dá licença que eu faço minhas unhas. Ô, Vitória, tem que filmar maquiagem. Tá bom, Vitória? A Emily tá se achando, fazendo as unhas. Tá se achando mesmo, mas você viu que a Casa Hope se preocupa até com os pais e com a educação das crianças também. Na Casa Hope tem até escola. A gente aprende tudo aqui. E as professoras são muito legais. Tem brinquedoteca também. A gente tem que se divertir também, né? Bom, terminamos mais uma edição da Casa Hope TV. Tchau! Tchau, até a próxima. Beijão, gente. Câmera e ação! Pra tirar a camisa?
A maior parte das pessoas deseja ajudar os outros, mas não sabe como e nem para onde vai a sua contribuição. E muitas vezes não percebem se estão realmente fazendo alguma diferença. Mas e se pudessem escolher? Escolher quem ajudar e escolher como ajudar, vendo tudo acontecer com eficiência e transparência. A plataforma Amor Horizontal pode te ajudar com uma nova forma de doar de um jeito simples e rápido. Você escolhe o produto a ser doado para instituições com necessidades emergenciais. O próprio fornecedor entrega o produto que você escolher diretamente para a entidade que deseja ajudar. A plataforma Amor Horizontal filma e acompanha todo o processo para que você possa ver como a sua doação está influenciando o mundo em que vivemos e a vida daqueles que mais precisam. Conheça mais e experimente. Doar faz bem ao coração. É isso aí. A Dorina Novil, a Casa Hope e a Fundação Amor Horizontal estão conosco por todo esse ano de 2019. Em todos os nossos 9 eventos, no impresso e no digital. Agora eu quero chamar ao palco Juliana Airosa, diretora institucional da Fundação Amor Horizontal. Por favor, Juliana. Uma salva de palmas para a Juliana, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Juliana, então, como ele apresentou, e eu brinco que a gente cuida do nosso futuro, né? Porque eu acho que o bem mais precioso que nós temos é o nosso futuro e são as nossas crianças. A Fundação, ela é uma ponte entre projetos sociais e pessoas que querem, ou empresas que querem ajudar e não sabem como. A Fundação, ela busca, em todos esses anos, selecionar projetos sociais que atuam na infância de diferentes áreas. Então, a gente atua na saúde, na educação, no acolhimento e na inclusão. A gente brinca que a gente é um braço social dentro das empresas, captando parcerias e engajamentos sociais a projetos que atuam com criança. E um dos nossos diferenciais é essa mecânica de doação. Então, a Fundação, desde 2014, foi a primeira plataforma de donation no Brasil, que tem como metodologia captar o recurso e maximizá-los, comprando produtos vitais para aquela criança. Ou seja, dessa forma, a gente consegue ter um investimento social mais estratégico, a gente consegue ganhar mais e a gente sabe exatamente onde o recurso está sendo investido, porque a gente entendeu que, mapeando os doadores no Brasil, a grande maioria quer ajudar. Quem aqui quer ajudar a infância no Brasil? Quem acha que a infância é uma causa importante? Por favor, levanta a mão. Quantos de vocês já fizeram uma doação? Quantos de vocês já fizeram voluntariado? Então, a gente entende que tem um movimento, as pessoas querem ajudar, elas querem fazer o bem, e, muitas vezes, elas deixam de fazer por não confiar nas instituições. Então, o que a Fundação faz, ela é justamente isso. A gente é um selo que a gente tenta trazer para o doador ou para a empresa projetos que a gente acredite, que a gente chama que são os projetos base. Nós somos 56 projetos hoje, auditados pela Fundação, no qual não é só a parte jurídica, contábil, mas sim a metodologia humanizada. A gente tem projetos dentro de comunidades que têm metodologia Waldorf, dentro de comunidades extremamente carentes que não têm nem saneamento básico. E esses projetos de base, eles precisam, muitos deles fecham todos os anos por ter falta de apoio, não só governamental, mas até mesmo da sociedade. Então, o nosso papel é esse, é conectar pessoas que querem ajudar e acreditam que a infância é uma causa extremamente importante a projetos que fazem trabalhos maravilhosos. Então, essas nossas 12.500 crianças, elas precisam de apoio. Então, a gente convida vocês, todos vocês, a participar e apoiar, seja através da Fundação, seja do projeto Casa Hope, enfim, existem projetos maravilhosos, e eu acho que vale a pena todo mundo investigar e conhecer. Obrigado, Juliana. Você vai sortear aquelas 2 camisetas? Vai lá, rapidinho. Eu vou sortear uma cadeira 14. Quem está na cadeira 14? Ai, gente, não tem ninguém sentada na 14? Então você vai ganhar uma camiseta. E quem está sentada na cadeira, uma pessoa sentada na cadeira 9.
Pronto, você também. Obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo sorteio aí das 2 camisetas, por favor. Quero aproveitar o momento para levantar a reflexão aos colegas, que em momentos de dificuldade, como este que o nosso país vive, as ONGs, que naturalmente já batalham para arrecadar fundos, sofrem ainda mais em cenários assim, já que seus colaboradores acabam reduzindo ou até cortando contribuições. Existem diversas maneiras de ajudar, seja com trabalho voluntário, contribuição financeira, até mesmo com um simples compartilhamento nas redes sociais. Toda ajuda é importante. E nós do SECOM, o Centro de Estudos da Comunicação e da Plataforma Negócio da Comunicação, acreditamos nisso. E nossas crenças são nosso propulsor. E nosso propósito é disseminar projetos que valorizem os profissionais e as profissões que edificam e desenvolvem as narrativas de nossa sociedade. Um país democrático e com bom ambiente de negócios se constrói com uma imprensa forte e independente, com influencers preparados e cientes de sua responsabilidade como comunicadores. Em um ano tão desafiador, com receitas publicitárias reduzidas, seguimos em frente com um recorde de eventos em nossa programação. Como vocês podem observar aqui, além de nossa revista, ainda impressa em nosso portal, realizaremos 9 eventos. Nós acreditamos na essencialidade editorial, seja de um texto em papel, no site ou em qualquer suporte, inclusive um evento. Nós criamos um ecossistema para negócios da comunicação, com quase 17 anos de circulação, e ela já teria fechado se não entregássemos o nosso propósito por meio de fóruns, pesquisas, premiações, programas de educação, entre outras possibilidades que buscamos todo santo dia. Quero agradecer nominalmente a todas as empresas e entidades que nos ajudaram a construir esse fórum. Grupo Petrópolis, Planin, Unibis Cultural, Advice, Casa Educação, Aberge, Abracom, Abrade, Abrage, Ajorb, Anatec, ANER, ANJ, APJ e Conherp. Muito obrigado por partilharem de nossos ideais, contribuindo para o futuro da comunicação. Uma salva de palmas, por favor. É uma grande alegria conseguir realizar um dia dedicado ao jornalismo que cria laços. Eu acredito que o jornalismo comunitário ou regional é o jornalismo que impacta diretamente a vida das pessoas. Não adianta você morar na Suécia, mas o seu bairro ser Pirituba. E nada contra Pirituba, já que eu moro lá já tem 10 anos. Maior prova dessa importância é ver que uma das formas do Jornal Nacional comemorar seus 50 anos de história foi trazer para a bancada justamente seus profissionais regionais. Sem eles, não há notícia. Não foi fácil construir esse dia em um momento em que o jornalismo está desacreditado e sofre pela busca de um novo modelo de negócio e pelas mudanças que a transformação digital impõe aos empresários da comunicação. No caso de hoje, falamos dos muitos microempresários da comunicação, empreendedores e batalhadores que se aventuraram a construir em suas redes nos mais diversos pedaços desta capital e deste estado. Para nós, todos os publishers precisam criar o seu ecossistema. O jornalismo é parte de uma plataforma que pode envolver educação, cultura, esporte, e onde todo esse ecossistema, com certeza, pode contribuir para o incremento de leitores e, assim, os vários negócios se retroalimentarem. Espero que, durante o dia de hoje, possamos nos inspirar, que os publishers aqui presentes sejam inventivos e ousados, e que suas marcas sejam referência de informação e cultura em seus bairros e regiões. Somente se utilizarmos bem a tecnologia e entregarmos o que a nossa audiência precisa é que teremos sucesso em uma atividade que perdeu a barreira de entrada. O sucesso está totalmente ligado à qualidade do conteúdo e à criatividade na viabilização do negócio. Não é fácil tentar achar caminhos, e eu espero que este fórum possa contribuir com cada um de vocês. Foi com esse objetivo que toda a equipe do SECOM se dedicou muito. Muito obrigado e um bom evento a todos. Agora eu quero chamar o mediador do nosso primeiro painel para poder entregar o comando dos trabalhos a ele. Carlos Costa, professor do mestrado em comunicação da Casper Libero. Carlos Costa, licenciado em filosofia e bacharel em teologia,
É jornalista formado pela Casper Libero. Mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP, dirigiu as revistas Playboy e L e Quatro Rodas, da editora Abril. Dirigiu, em 1994 a 1997, a editorial Primavera, em Buenos Aires, Argentina. Editou a revista Ensino Superior, da editora Segmento, e criou as revistas Getúlio, Paragevlau, da FGV, acho que errei na pronúncia, e Diálogos e Debates, da Escola Paulista da Magistratura, do TJSP. Professor do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero, editou as revistas Libero Esquinas e Casper. Publicou o livro A Revista no Brasil do Século XIX, a história da formação das publicações, do leitor e da identidade do brasileiro, tema de seu doutorado. Editora Alameda. Seu pós-doutorado em letras, uma pesquisa sobre a obra do pioneiro Manuel de Araújo Porto Alegre, introdutor da caricatura no Brasil, desculpe, será publicado este ano pela editora Alameda. Carlos, por favor. Passo o comando dos trabalhos para você. Eu queria agradecer ao Márcio o convite para fazer a curadoria desse fórum e mediar essa primeira mesa, né? E vou chamar já para compor a mesa a Mayra Carvalho, o Carlos Aros, o Gustavo Poloni e o Rafael Correa. O Gustavo Poloni é diretor de parcerias de notícias para a América Latina do Twitter. No Twitter, há pouco mais de um ano, ele é responsável por liderar as parcerias de conteúdo com redes de rádio, televisão, mídia impressa e digital e formadores de opinião em geral, além de buscar novas oportunidades para meios de comunicação não tradicionais. Formado em jornalismo, Poloni desenvolveu sua carreira em grandes grupos de comunicação, como a editora Abril. Ali ele foi repórter da Veja e liderou o editorial da revista Info, e na editora Globo como editor-chefe da revista Galileu. Foi também um dos apresentadores do programa Morning Show da Rádio Jovem Pan em 2012. Viveu na Cidade do México, onde também produzia conteúdo para diferentes mídias e publicações na América Latina. Carlos Aros, diretor de conteúdo da Jovem Pan, é jornalista formado pela Casper Libero. Ele passou pelas redações da Rádio Jovem Pan e da Rádio CBN, onde foi chefe de reportagem. No grupo Jovem Pan, atuou como redator, repórter e apresentou o Jornal da Manhã e o Morning Show. Atualmente é diretor de conteúdo da Rede Jovem Pan News e comentarista de tecnologia e vida digital. Especializou-se na cobertura de tecnologia em 2013, área na qual atua como comentarista, consultor e palestrante. Ele é vencedor do Prêmio Especialistas 2017 e 2018 na categoria Tecnologia da Informação. E foi indicado 3 vezes para o Prêmio Comunique-se na mesma categoria. Mayra Carvalho é jornalista e trabalhou nos últimos 20 anos em diversas empresas de mídia brasileiras, como Band, Terra,
Grupo RBS e Infoglobo. Atuou em funções de relação e desenvolvimento de negócio digital. Graduada pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduada pela Universidade de Navarra, Mayra tem especialização em gestão de projetos e produtos em otimização de processos de gestão de mudança. Desde 2017, ela é gerente de parcerias estratégicas de mídia no Facebook e trabalha apoiando publishers e jornalistas no desenvolvimento dos seus negócios e conexões com suas comunidades na plataforma. Rafael Correia é jornalista formado pela ECA, da Universidade de São Paulo, com experiência em televisão, reportagem em revista, edição multimídia para plataformas móveis e relações públicas. Iniciou a carreira como estagiário na revista Veja em 2005, sendo contratado em seguida como repórter na área de ciência e tecnologia. Depois de quase 4 anos na publicação, seguiu para um período na televisão, primeiro como repórter de um dos jornais locais da Rede Globo em São Paulo e depois como repórter especial da Sport TV, canal de cabo a cabo de esportes do mesmo grupo. Em 2010, retornou à Veja como editor da equipe de vídeos e, mais tarde, assumiu a posição de editor responsável pelas edições digitais da revista e pelo desenvolvimento de novos aplicativos e ferramentas para plataformas móveis. Também atuou como editor de redações especiais impressas e daquelas exclusivamente digitais. Em 2013, começou a atuar como gerente de comunicação no Google Brasil e, desde 2018, é o Head of Communications and Public Affairs da empresa. Então, feitas as apresentações e as boas-vindas, eu gostaria de dar preferência para Maíra. Bom, para nós é um prazer vir aqui hoje no Fórum de Jornalismo Regional. O Márcio comentou aqui que as notícias de Pirituba, né, são super importantes para ele. É óbvio que eu tenho certeza que o Márcio tem todo o interesse nas notícias que acontecem no Planalto, que acontecem no exterior, mas as notícias locais são aquelas que impactam no dia a dia de cada um dos usuários. Então, pela importância para os nossos usuários, essa era a coisa que nós tínhamos de fazer e investir, e que nós acreditamos que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Bom, e como, então, nós estamos estruturando a nossa estratégia para apoiar as notícias locais dentro da plataforma digital e, claro, fora dela também. Então, o primeiro pilar são produtos que possam trazer valor para os veículos, para as redações e para os jornalistas que usam, ferramentas que ajudam a encontrar, então, os conteúdos que são relevantes para as pessoas, para os jornalistas, para, então, se conectar com essas audiências, né? E, por último, investimentos e iniciativas que apoiam as redações e jornalistas dentro e fora do Facebook. No detalhe de cada uma delas. Eu vou correr, pessoal, porque nos deram 10 minutinhos. Se vocês acharem que está pouco tempo, vocês reclamam ali para o professor Carlos depois, tá? Produtos que apoiam o jornalista e a conexão. Então, o primeiro deles, muitos de vocês devem conhecer, é o Facebook Live. É a possibilidade que Facebook Live e o Instagram Live, é a possibilidade que jornalistas e redações conversem em tempo real com seus seguidores, ao vivo, em vídeo. Interajam, conversem, tenham feedback em tempo real. O segundo produto é o Facebook Watch. O Facebook Watch foi recentemente lançado no ano passado, e é o lugar onde os usuários, as pessoas, vão para encontrar os conteúdos que são caros para elas. Então, que elas adoram, que se conectam com os fãs em torno de algum conteúdo. 720 milhões de pessoas acessam diariamente conteúdos, vão até o Facebook Watch para assistir vídeos que lhes interessam. O IGTV é uma funcionalidade do Instagram, lançada no ano passado também, e permite, então, que jornalistas e redações se conectem de uma maneira um pouco mais longa, né? A gente já tinha um Stories, vou falar um pouquinho dele, de uma maneira mais longa, produzindo conteúdos que possam, principalmente, conectar com audiências mais jovens. A gente tem ouvido no Instagram, o Instagram tem 1 bilhão de usuários mundialmente, tá?
a maior parte dos jovens, 51% deles, estão entre 18 e 29 anos, consomem notícias dentro do Instagram. O meu currículo, vocês ouviram, eu trabalhei, antes de trabalhar no Facebook, trabalhava num jornal. Então, um dos desafios que eu ouço de diversos publishers no nosso mercado é a construção dessas audiências mais jovens. O próximo é o Facebook Stories e o Instagram Stories. Quem aqui já usa o Stories? Bastante gente, né? Não é um produto tão jovem quanto é o IGTV, nem o Watch, né? Já está no mercado há um pouco mais de tempo. E é como, então, publishers, redações, jornalistas utilizam para contar, de uma maneira efêmera, 24 horas, as histórias. Coberturas especiais, primeira pessoa da reportagem, extremamente importante para coberturas em tempo real, né, quente, e também para uma conexão direta com esses personas, os repórteres, que são o foco central da notícia. Bom, a gente sabe que distribuição é super importante, mas hoje um dos principais desafios é a monetização, ou seja, criar novos modelos sustentáveis de receita no digital. Então, quais são os produtos que a gente tem, quais são as soluções que a gente trabalha hoje, desenvolve, focado nas redações e jornalistas? Qual é o frame que a gente utiliza? Tá? Toda solução de produto que a gente pensa dentro do Facebook, ele tem que estar conectado com 3 coisas. Ele tem que trazer um valor claro para as pessoas, ou seja, as pessoas têm que se sentir conectadas através desse conteúdo. Tem que ter um valor claro também para os nossos anunciantes, que precisam alcançar as pessoas certas, com o conteúdo certo. E, é claro, para os nossos parceiros de conteúdo, que querem aumentar o seu público e trazer o retorno financeiro. Então, esse triângulo é extremamente importante quando a gente pensa na solução de produto que a gente oferece para o mercado em monetização. O primeiro deles é assinaturas em paywall, ou seja, o Instant Article. O Instant Article são os nossos artigos rápidos. Você entra dentro do Facebook, ele vai carregar automaticamente. Aqui no Brasil, a gente percebe um resultado de 45%, né, de lift, de aumento em relação ao mobile de algumas páginas, de alguns publishers. Tá? E qual é a função desse paywall? A gente sabe que a assinatura é um modelo importante hoje de revenue, né, de receita para os publishers. Então, a gente desenvolveu este modelo onde os publishers, a partir do feedback que nós ouvimos deles, ficam com 100% da receita, ficam com 100% do relacionamento, ou seja, o cadastro, as informações cadastrais dos seus usuários, e também ficam com 100% então, da relação de pago desses assinantes. Esse aqui é o exemplo do Estadão, um dos publishers no Brasil que está utilizando, que está testando. Um outro exemplo é o Nexo, que é uma plataforma, um jornal 100% digital aqui no Brasil. O próximo é os anúncios em vídeos, intervalos comerciais, para vídeos a partir de 3 minutos, a partir de 1 minuto, a possibilidade, então, de inserir um anúncio dentro deste formato. Existe um revenue, onde o publisher fica com a maior parte desse valor e pode ser utilizado, e hoje está aberto para todas as páginas. Conteúdo de marca, eu estava conversando com o Carlos, né, antes da gente entrar aqui. O Carlos estava me contando nos desafios, no desenvolvimento de alguns formatos que hoje eu tenho ouvido, não só do Carlos, mas de diversos publishers aqui no Brasil, a importância dos conteúdos patrocinados, conteúdo de marca, e aí a possibilidade de uso desses conteúdos, da marcação desse conteúdo dentro do Facebook e no Instagram. Esse também 100% do dinheiro totalmente do publisher. Estou correndo muito? Estamos bem até aqui? Ótimo, beleza. Seguimos. Tão importante quanto, então, os produtos que eu uso para conversar com o público, para monetizar o meu conteúdo, são as ferramentas, então, que me ajudam a entender a audiência, para que eu possa, então, decidir para onde eu vou, quais são as estratégias que eu vou seguir no meu conteúdo. Então, o primeiro deles é um exemplo que não serve apenas para que eu possa entender o conteúdo, serve para que eu busque histórias, me conecte com a minha audiência, mas, nesse caso aqui, eu quero trazer a conexão, o engajamento desse conteúdo e o conteúdo do usuário. O alabama.com, al.com, é um site no Alabama, e eles criaram um grupo específico de meninas para conversar sobre temas políticos. O Alabama é um estado com diversos temas raciais. Durante a corrida eleitoral que envolveu o Trump e a Hillary, uma das coisas que eles perceberam dessas meninas, dessas jovens eleitoras, é que elas sentiam falta de um lugar seguro para debater sobre as questões
femininas, né, ligadas à mulher nesse período eleitoral. Hoje, a gente tem um volume de grupos onde as pessoas se conectam profundamente com temas caros. Eu, particularmente, sou ciclista, né, sou cicloativista e apaixonado por marcenaria. Então, todas as vezes que eu me mudo para uma nova cidade, eu estou em São Paulo há 2 anos, a primeira coisa que eu faço é procurar um grupo da massa crítica, né, onde eu posso entender sobre o que conversa essa comunidade e, principalmente, me conectar com as coisas que me importam. Hoje está disponível para que eu, Maíra, pessoa física, possa criar um grupo, mas, principalmente, hoje a gente tem a possibilidade de que grupos de mídia, redações, jornalistas, associem grupos às suas próprias páginas. O segundo é o estúdio de criação. Alguém aqui já tinha ouvido falar no estúdio de criação? Ah, que bom, vamos aprender uma coisa nova hoje, que bom. O estúdio de criação é um lugar onde a gente reúne tudo. A possibilidade de postar, gerenciar, mensurar, monetizar os conteúdos de diversas contas do Facebook e do Instagram. A gente ouviu o feedback dos publishers que nos diziam que a gente tem uma série de funcionalidades, mas às vezes a gente não consegue reunir tudo num lugar só, as pessoas não sabem onde buscar cada uma dessas coisas. Então, o estúdio de criação é uma solução, facebook.com/estúdio de criação, está disponível para todas as páginas, é uma maneira incrível para conhecer, então, como os meus posts estão indo, quais são os potenciais que eu tenho para gerenciar e mensurar isso e como eu posso, então, montar as minhas estratégias de distribuição e produção de conteúdo. O próximo é o CrowdTangle. O CrowdTangle é uma ferramenta que foi comprada pelo Facebook em 2017. É uma ferramenta de mercado e, desde então, o Facebook distribui gratuitamente para jornalistas e redações. Aqui no Brasil, nós temos uma parceria com a Abrage. Todos os associados ou todas as pessoas que foram treinadas em algum dos treinamentos ou workshops da Abrage têm acesso a essa ferramenta. Para quem está fora desse grupo, qualquer um dessas pessoas que está fora desse grupo, a gente tem uma solução super bacana, que é a extensão do Chrome. Vocês vão lá no Google, procura CrowdTangle e conseguem encontrar. Para que serve, então, essa extensão? Eu vou lá, clico naquele quadradinho preto ali em cima. Deixa eu ver se aqui funciona. Ali, clico no quadradinho preto e eu consigo mostrar, então, aonde esse conteúdo, essa URL foi compartilhado, ou seja, essa é a do Miami Herald. Quem compartilhou, eles compartilharam ali no Twitter, onde a gente tem mais interações. Depois tem a Daniela Levine Cava, que também compartilhou no seu Facebook, e assim por diante. Isso serve para as minhas URLs, para um determinado publisher, ou também para os meus concorrentes, para entender como esse conteúdo está performando. Também está aqui? Opa, beleza. Então tá, falamos um pouco sobre quais são os produtos disponíveis, oportunidade de monetização, como eu posso mensurar, e, por fim, quais são os investimentos e iniciativas que moram fora do Facebook também e que apoiam jornalistas e publishers nos seus desafios. O primeiro deles, no Brasil, super conectado com o desafio do jornalismo regional, o Atlas da Notícia. Pelo 2º ano consecutivo, nós somos apoiadores desse projeto. O Atlas da Notícia é o projeto que mapeia os desertos de notícias no Brasil e que monta um cenário sobre isso. É liderado pelo Projor, e o Facebook é um apoiador através do Facebook Journalism Project desde o ano passado. Esse ano nós estendemos, e o Projor tem diversos projetos de extensão disso para suporte dessa comunidade de notícias. O segundo deles são os recursos para os jornalistas, né? A gente tem uma central específica para jornalistas, onde a gente oferece treinamentos, guias de segurança, melhores práticas, recursos em geral que podem ser úteis, tanto para uma redação quanto para jornalistas individuais, para que eles montem as suas estratégias. Por fim, congresso e treinamentos em parceria com a Abrage. Estou vendo ali a Cristina. Tudo bom, Cristina? Cristina Zahar, que é gerente de projetos lá da Abrage. Esse ano, pelo 3º ano consecutivo, nós fomos apoiadores do Congresso da Abrage, desenvolvemos treinamentos com a Abrage no ano passado, estendidos a 1.000 jornalistas por todo o Brasil. Nós estamos trabalhando em novos formatos, a Abrage com certeza anunciará em breve, e a ideia é oferecer as melhores práticas possíveis, conectadas a coisas que são relevantes para os jornalistas e redações, independente da plataforma. Por fim, o último que eu gostaria de fazer um highlight para vocês aqui é o Acelerador de Notícias Locais. É um projeto que está envolvendo 10 veículos de todas as redações do Brasil, com foco no desenvolvimento da audiência deles. É um projeto de 3 meses,
no qual essas redações, uma por estado, vêm em 3 sessões diferentes aqui no Facebook e recebe um coach de profissionais internacionais. E qual é o pilar? Qual é o pilar dessa conversa com essas redações? São sessões colaborativas, presenciais, para que se possa construir uma comunidade, ou seja, jornais de todo o Brasil que se reúnem, então, para conversar sobre desafios que são comuns. A gente não tem nenhum concorrente, então, por isso, um por cada estado. São conversas semanais com esse mentor, então, um especialista que trabalha no New York Times, que, por exemplo, trabalhou em grandes veículos como BuzzFeed, diversas redações, em geral, internacionais, que podem compartilhar know-how com essas redações e apoiá-los em um projeto. E, por fim, o financiamento, né, para promover uma dessas iniciativas, um projeto conectado aos aprendizados que eles tenham durante esses 3 meses. O que a gente já aprendeu junto com os publishers ao redor de todo o mundo? Tá? O Brasil é um dos países onde esse projeto acontece, e esses são os aprendizados que a gente tem até o momento. Está acontecendo, por isso eu não trouxe nada específico. A gente deve ter a última sessão agora em outubro. Todos no mesmo barco, a importância de envolver a redação em torno de um conteúdo que impulsiona assinaturas, e não só a redação, as diversas áreas do negócio, né? Então, distribuição, comercial, marketing, dados para impulsionar a tomada de decisões, ou seja, construir uma mentalidade totalmente focada em métricas, né, que a gente possa entender o que de fato traz impacto e que os publishers possam aprender com esses resultados. E, por fim, um funil, uma lógica, uma jornada totalmente orientada a assinaturas, que converte, ou seja, que traz leitores, assinantes, com experiências de tecnologia, de registro de compra simplificados. Pretendo ter chegado aos 10. Cheguei no tempo certo, professora? Não viu. Está ótimo, então. Sinal que está ótimo. Muito obrigada. Esse aqui é o endereço do nosso site, onde vocês conseguem essas informações e muito mais. Muito obrigada. Enquanto isso, bom dia. Obrigado pela presença. Um prazer conversar com vocês. Um prazer estar num painel com tanta gente que eu admiro, com quem eu trabalhei, tive a sorte de trabalhar com todos vocês. Inclusive com o filho do Carlos, do professor Carlos, eu trabalhei na revista Info. A ideia aqui é bater um pouquinho de papo sobre a importância da notícia para o Twitter e do Twitter para notícias. A ideia é ser um bate-papo. Se alguém tiver pergunta, por favor, me interrompa. Estou super à disposição para tirar dúvida. Tá? Estou com um pouco de medo de cair do palco aqui, então vou me mexer bem pouco. Tem uma faixa. Eu vi, mas enfim. Bem, já fui apresentado. Eu trabalho no Twitter desde o começo do ano passado. Trabalhei muitos anos em redação. E desde fevereiro do ano passado eu cuido de parceria de conteúdo no Twitter. E eu adoro falar de jornalismo. Eu sou super corporativista. Então, queria começar com essa pergunta que parece ser uma pergunta simples, mas que eu tenho certeza que alguém vai falar uma coisa que a gente quer fugir dela. E se alguém quiser arriscar o que é Twitter, me ajudar com essa resposta. Essa é a pergunta que a gente quer fugir dela. É uma coisa que ganhou muita força no passado, mas a gente tenta sair da história do microblog. Alguém mais tem alguma... Não é tanto, mas ajuda a comunicar bastante. É uma rede de microblog, um veículo de comunicação. É o que está acontecendo agora. O professor Carlos dá aula de jornalismo, né? Conhece muito essa história. Twitter é o que está acontecendo. Se tem alguma coisa acontecendo no mundo, no Brasil, em qualquer lugar, as pessoas estão falando sobre isso no Twitter. Então, é um lugar onde, muito antes de eu estar trabalhando na plataforma, se acontecer alguma coisa, uma notícia em algum lugar do mundo, era no Twitter que eu ia atrás para saber o que está acontecendo. Por um motivo óbvio. Temos repórteres espalhados no mundo inteiro. Todo mundo tem um telefone na mão e uma conta na plataforma, pode reportar alguma coisa importante, relevante que esteja acontecendo. O Twitter não é só o que está acontecendo. A gente tenta se distanciar das outras plataformas, dizendo que a gente não é uma rede social, a gente é uma rede de interesse. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se minha mãe tem uma conta no Twitter, porque eu não a sigo no Twitter. E, obviamente, eu sou amigo dela no Facebook, eu sou amigo dela no Instagram, eu sou amigo dela em todos os outros lugares.
Mas no Twitter, o que eu sigo são jornalistas, são veículos de comunicação, são jogadores do meu time, o São Paulo. Difícil, eu sei, mas enfim. Tá difícil. Twitter é onde o debate público está acontecendo. Então, política, economia, esporte, MasterChef. Tipo, as pessoas estão falando no Twitter sobre todos os assuntos. Então, se vocês querem participar de uma conversa sobre algum assunto que está acontecendo, é no Twitter que vocês vão fazer isso. E o Twitter é um vetor de influência. As coisas que aparecem no Twitter, elas ganham vida no Twitter e elas seguem para a vida real, de uma forma muito interessante. Vou dar alguns exemplos. Eu não sei se vocês lembram o caso dessa moça na Copa da Rússia, no ano passado, a jornalista da Sport TV. Eu vou tocar o vídeo para vocês, para quem não lembrou. Não está indo. Não. Não foi. Enfim. Aqui. Está sem áudio, mas, enfim, tem a legenda. Uma coisa horrorosa que acontece muito no esporte, não só no Brasil, em outras partes do mundo, como a gente viu aqui. A repórter do Sport TV foi assediada na Rússia quando estava se preparando para entrar no VT. E o que aconteceu? Ela foi para o Twitter para falar da história dela, e ela encontrou outras pessoas na mesma situação, e ela criou um movimento que ganhou muita força. E aí surgiu na conta dela, enfim, começou a twittar sobre o assunto, os clubes de futebol entraram na história, instituições começaram a entrar na história, como o Mineirão, como clubes, como, enfim, vários atores desse meio. E surgiu esse movimento que é muito legal, que chama Deixa Ela Trabalhar, que é para que as mulheres não sejam mais assediadas enquanto elas estão trabalhando com esporte. Os movimentos que surgem no Twitter não são só movimentos sérios, são movimentos com piada também, que surgiu no ano passado, por causa da Copa da Rússia. Quando o nosso querido atacante Neymar teve alguma coisa esquisita e começou a rolar nos gramados, criou-se esse movimento que chama Neymar Challenge, que as pessoas entravam no Twitter para mostrar os vídeos delas rolando nos gramados. Tem coisa muito séria também, é Coisa de Preto, uma hashtag que surgiu na plataforma, que tem como objetivo valorizar a cultura negra. Esses são exemplos de coisas que aconteceram no Twitter e que ganharam a vida, mas tem um monte de coisa fora do país também. Black Lives Matter, March for Our Lives, dos meninos da escola que passou por um tiroteio, Me Too, das mulheres assediadas, enfim, vários movimentos que surgem no Twitter, ganham a vida e ganham vida própria. Aqui um pouquinho para diferenciar mais uma vez a gente das outras plataformas, eu gosto muito de falar dessa história. Facebook e Instagram, e não tem absolutamente nada errado nisso, eu sou um super usuário deles, é uma coisa de muito mais olha para mim, olha o que eu estou fazendo. A gente é um pouco diferente, a gente olha isso que está acontecendo. Então, na hora de pensar em fazer conteúdo para o Twitter, fazer com que o seu conteúdo seja uma coisa que é relevante para os seus seguidores. Então, aqui exemplos de veículos tweetando coisas importantes. Olha quem tomou posse no dia 1º de janeiro. Olha a história desse músico assassinado no Rio de Janeiro pelo Exército Brasileiro. Olha a história dessa foto, que é incrível, histórica, de um buraco negro. Bem, eu sou muito São Paulino. Supostamente, o cara que vai salvar o São Paulo vai dar certo. E olha quem ganhou o MasterChef esse ano. Enfim, as pessoas, quando usam o Twitter, elas usam para falar isso aqui eu acho que é importante, isso aqui eu acho que você deveria prestar atenção. Então, alguns exemplos disso. Importância do Twitter para notícia e vice-versa. A missão da minha área. A missão da minha área no Twitter é uma missão muito nobre, que é servir a conversa pública
conectando as pessoas com informações em tempo real sobre o que está acontecendo. Então, o nosso trabalho é trazer conteúdo de veículos e colocar eles na plataforma da melhor maneira possível para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Alguns dados interessantes sobre notícias e Twitter. As notícias chegam no Twitter quase 3 vezes mais rapidamente do que em outras plataformas e do que em outros meios também, pela história de que temos repórteres espalhados pelo mundo inteiro. Vou dar alguns exemplos que eu gosto demais. São tragédias, mas, enfim, que mostram a importância da plataforma quando alguém está se informando sobre um determinado assunto. Essa história do rompimento da barragem de Brumadinho. E a primeira notícia registrada sobre essa tragédia é o tweet desse rapaz, do Marcos, que falou, rompeu a barragem de Brumadinho, PQP. E depois alguém pergunta, eu sou um repórter, é sério isso? E ele começa a responder, ele começa a passar informação. Ele está reportando sobre o que está acontecendo. E aí você vê veículos entrando na história, contando o que está acontecendo, jornalistas entrando em coletiva de imprensa para contar o que está acontecendo. Se você olhar a Marina, do El País, ela nem põe um link para uma notícia. Ela está reportando no Twitter. Enfim, as pessoas vão contando a história vai se desenvolvendo, e as pessoas voltam para encontrar também um conteúdo muito mais aprofundado, produzido por quem entende da história, que são os jornalistas. Outro exemplo que eu considero importante sobre isso. Tiroteio em Suzano. A primeira notícia do tiroteio em Suzano é um registro no Twitter. Cara, está tendo um tiroteio na escola na frente de casa. What the fuck? E aí ele começa a contar. As pessoas estão pulando o muro. Não tem notícia antes disso registrada em nenhum lugar. A primeira notícia que aparece é essa, alguns minutos depois. Mas, enfim, de novo, as pessoas se informam primeiro no Twitter sobre o que está acontecendo em algum lugar. E os veículos entram na história, começam a publicar seus conteúdos, inclusive trazem conteúdo em vídeo para a plataforma. Mais uma história horrível que aconteceu agora, há poucos dias. O sequestro na ponte Rio-Niterói, a primeira notícia sobre o assunto. Meu pai está num ônibus que foi sequestrado. E o rapaz, não sei se vocês se recordam, mas o sequestrador ele permitia a comunicação das pessoas que estavam dentro do ônibus com suas famílias e amigos. E ele começou a relatar, ele começou a contar a história. E você vê que um tweet de uma pessoa que tem poucos seguidores tem um alcance muito grande. De novo, alguém informando alguma coisa que está acontecendo. E aí, o que a gente conhece, os veículos entram na história e começam a contar, e também trazem para o Twitter informação, porque as pessoas estão interessadas naquele assunto, as pessoas estão ativamente buscando informação sobre aquele assunto. Então, esses conteúdos que entram na plataforma depois, eles têm muito engajamento por causa disso. Durante grandes eventos, durante coisas importantes, as pessoas produzem mais conteúdo no Twitter do que em outras plataformas. De novo, as pessoas estão assistindo, vendo o que está acontecendo, se informando, mas também compartilhando, dando opinião, falando sobre alguma coisa que seja relevante dentro dessa história. Isso é um info que mostra um pouquinho dessa coisa da amplificação do conteúdo do Twitter. Eu estou na frente de vocês, né? Desculpa, eu estou com medo de cair. Numa história de notícia, um fato importante, 6% dos tweets sobre aquele assunto são de veículos. E eles são super amplificados pelas pessoas que dão RT para que as pessoas saibam, olha o que está acontecendo, isso é importante, olha o que está acontecendo. E aí, 28% dos 100% ali da história são menções àquele veículo, ou seja, comentando, falando, dando opinião, discutindo, conversando, participando do debate público. A gente tem uma influência muito grande, porque a gente tem uma audiência muito grande quando o assunto é notícia. Por mês, isso é um número de 2017, porque é o último estudo que a gente fez sobre o assunto, a gente tem 82 bilhões de impressões de notícias, de tweets de notícias por mês na plataforma. É muita coisa. As pessoas não se lembram, mas o Twitter é também uma ferramenta super importante para consumo de vídeo. Ontem, o Roda Viva, com o Glenn Greenwald, estava ao vivo na plataforma, e os conteúdos que eles tweetavam em vídeo sobre a entrevista do Glenn tinham muita audiência, porque as pessoas estavam conversando sobre aquele assunto e elas estavam ativamente buscando informação sobre aquele assunto.
Óbvio, a gente não é o YouTube, a gente não tem... não é uma plataforma para assistir vídeo de meia hora, a gente tem no máximo 10 minutos. Todo mundo tem liberado 2,20, mas a gente libera até 10 minutos para veículos. Então, enfim, é um formato diferente, mas se é um formato de um conteúdo que tem a ver sobre alguma coisa que está acontecendo, as pessoas vão ativamente atrás disso, e é um conteúdo que tem muita chance de ter engajamento. Aqui só um pouquinho como a gente tem uma audiência que está muito interessada em notícia. As pessoas estão no Twitter para procurar notícia em relação às outras plataformas. E essa é uma aspa que eu gosto muito do pessoal do diretor do BuzzFeed nos Estados Unidos, e que eu concordo muito, que é o Twitter é o coração vivo da notícia, porque a gente ajuda a fazer notícia, no sentido de que você pode entrar no Twitter para buscar informação, você pode entrar no Twitter para buscar personagens, você pode entrar no Twitter para divulgar o seu conteúdo. Eu não vou entrar aqui em detalhe nas ferramentas que a gente tem, porque eu queria falar um pouquinho dessa história da importância, usar os 12 minutos para falar dessa importância do Twitter para a notícia. Mas aqui a gente tem algumas fontes de informação sobre o assunto. Esse site media.twitter.com fala muito de ferramenta, fala muito de boas práticas. @twittermedia, mesma coisa. E a gente tem uma newsletter mensal que distribui informações, novidades sobre os produtos que a gente está lançando. Recomendo demais que vocês assinem, porque é uma newsletter bem interessante. E é basicamente isso. Obrigado. Bom, falar um pouquinho sobre como a Jovem Pan vem desenvolvendo o trabalho com as afiliadas e como a gente entende a importância de falar com as comunidades onde a rádio está. A Jovem Pan é uma rede de rádio que tem 86 emissoras afiliadas, cobertura nacional, alguns milhões de ouvintes em todo o Brasil, e que faz um esforço gigantesco para que diariamente nós não deixemos de dar destaque para aquilo que acontece na cidade de quem está ouvindo a Jovem Pan. E aí você vai dizer, poxa, mas aqui em São Paulo a gente ouve muito o conteúdo com um recorte nacional. E esse foi um processo pelo qual a gente passou. Aqueles que acompanham já há algum tempo lembram dos anúncios, inclusive, da Jovem Pan, falando sobre a rádio que é a cara de São Paulo, né? Narciso Vernizzi, que falava sobre a previsão do tempo e como ele era uma figura extremamente associada a São Paulo. Outros dos nossos repórteres e comentaristas que também estavam muito associados àquilo que se produzia e àquilo que acontecia, àquilo que fazia-se em São Paulo. E nós entendemos que era importante fazer essa virada na cabeça de rede, porque senão nós não conseguiríamos crescer e escalar o nosso conteúdo. Isso ainda como rádio. Foi quando nós formatamos a rede Jovem Pan Sat, quando nós estruturamos... Alô? Isso. Quando nós estruturamos as emissoras FM, que compõem a maior parcela das afiliadas, são 60 emissoras FM, um pouquinho mais. As outras delas são emissoras All News, são as emissoras que compõem o pilar News, da rede Jovem Pan News. E nós entendemos que era importante fazer essa mudança na programação como estrutura da cabeça de rede. Mas surgiu a preocupação. Ok, essas rádios que estão se associando a nós, que são emissoras, quase que a totalidade delas, emissoras que lideram nas suas regiões, porque tem uma conversa, uma dinâmica muito própria com aquela comunidade local, como elas vão se adaptar a essa programação? Nós vamos engessar e elas vão ter que seguir com esse modelo que nós adotamos aqui para São Paulo? Foi aí que nós desenvolvemos modelos de conteúdos que são réplicas daquilo que nós produzimos em São Paulo, mas que são levados pelas nossas afiliadas para as praças e adaptados. Há alguns casos curiosos, por exemplo, isso só como rádio, já vou chegar no digital, que é onde nós estamos. Em Bauru, por exemplo, a Jovem Pan News Bauru levou para lá um programa que nós tínhamos aqui. Nós tiramos, por uma série de razões, esse programa da grade aqui em São Paulo, mas mantivemos como um opcional para as praças, que chama-se Ligado na Cidade. Esse programa é um caso bastante curioso em algumas afiliadas que optaram por mantê-lo no lugar. E em Bauru eu tenho um gosto muito importante para os resultados desse programa, porque
é o programa em que todos da cidade miram para saber aquilo que de importante precisa ser resolvido. O debate público sobre o que é relevante para a cidade, né, as discussões de interesse da população, colocando as autoridades para serem cobradas, ou o setor privado para também participar desse jogo, todos ali na bancada, tudo aquilo acontece nesse programa. É o carro-chefe da emissora, ao contrário do que poderia se dizer, é o Jornal da Manhã local. Aqui em São Paulo, nosso carro-chefe é o Jornal da Manhã. Mas para a praça, o Jornal da Manhã é importante. Mas o Ligado na Cidade se tornou o grande espaço para que a audiência da cidade continuasse conversando com a Jovem Pan naquela praça. Eles lançaram há um tempo a hashtag Bauru Sem Dono, que acabou mobilizando, inclusive, outros veículos da região para uma conversa sobre como era importante pensar políticas públicas para uma cidade que, segundo se entendia, estava abandonada por vereadores, pelo prefeito, pela administração. Então, Bauru é um caso muito interessante de aproveitamento dessa programação para uma conversa local. Nós temos em Curitiba também um espaço interessante numa FM, e não na Jovem Pan News. A Jovem Pan FM de Curitiba é uma rádio jovem, programação musical jovem, mas que tinha uma obrigação quase que imposta ali pela ausência da concorrência jornalística. Algumas das principais concorrentes news deixaram o espaço e havia ali um mercado que precisava ser abraçado. O entendimento dessa afiliada em trabalho conosco foi: vamos aumentar o espaço jornalístico dentro da programação FM. Aquilo que nós já fazemos em São Paulo há algum tempo por força da péssima qualidade do sinal AM. E nós fizemos esse exercício com eles. Começamos com o Jornal da Manhã e ampliamos para boletins ao longo da programação, até a permissão de exibição na FM, o que não é comum, de programas da News. Como não existe uma outra emissora Jovem Pan News lá, a gente autorizou a exibição desse programa, de alguns programas na FM, com um resultado importantíssimo de audiência. As pessoas passaram a reconhecer naquele horário, um horário de trânsito, um trânsito em Curitiba muito menor do que o trânsito aqui em São Paulo de manhã, por exemplo, mas que se mostra importante, até pelo hábito do consumo de quem acompanha o rádio pela manhã, para se informar. Aquele noticiário preencheu uma lacuna e continua falando sobre os problemas da cidade, falando sobre questões da cidade, abrindo espaço para uma conversa direta. E aí eu fiz o caminho contrário aqui em São Paulo. Por que é que a gente não abre essa mesma janela de opções para o ouvinte de São Paulo? Talvez aqueles que acompanham a Jovem Pan aqui, alguém ouvinte frequente da Jovem Pan por aqui, não percebam, mas a partir das 8 horas da manhã, em São Paulo, a gente começa a fazer uma edição quase que totalmente local do Jornal da Manhã. É o link lá de obra do metrô, problemas nos ônibus, a entrevista com o prefeito, as reportagens com uma abordagem mais São Paulo município, acontecem nessa janela entre 8 e 8h50. E aí, depois das 8h50, a gente volta com o recorte nacional e a gente só traz, em alguns momentos, em algumas ilhas dentro do jornal, esse conteúdo. E essa dinâmica foi sendo trabalhada com o entendimento de que nós não podíamos deixar de falar com as comunidades locais, porque a gente, afinal de contas, era a rádio que era a cara de São Paulo, era o que os anúncios diziam lá atrás. Então, por que é que a gente fez essa virada e deixou de conversar com toda essa turma? Só que aí nós chegamos a um momento em que a Jovem Pan deixou de ser só rádio para ser também um veículo multiplataforma, para estar em todos os canais, em todos os meios. E aí nós começamos a escalar essa conversa também para as nossas afiliadas. Hoje, a maior parte delas já tem canais no YouTube e geram com imagens a programação local, com os recursos que têm, com os investimentos que escolheram fazer, porque esse é o grande barato dessas plataformas. Você não precisa fazer um investimento bilionário para conseguir ter o resultado e gerar aquela presença. A gente fez um trabalho de readequação em alguns dos formatos de produtos. Trabalhamos com uma readequação da redação. A gente estava falando sobre isso, sobre o trabalho que a Maíra desenvolveu na Gaúcha. E a gente foi fazendo essa modelagem com eles
E algumas dessas praças têm resultados bem-sucedidos. Cidades que têm, sei lá, 100 mil habitantes, a praça tem 50 mil inscritos no canal dela. Eu acho que metade da população daquela região está conectada àquela rádio, que não é só rádio, também por meio do YouTube. E isso se replica em Facebook, isso se replica no Twitter e nas outras plataformas. A gente conseguiu levar para esses canais o entendimento de que as conversas que são geradas também com a comunidade no Dial podem ser trabalhadas nos canais digitais. E a gente vai dar um passo adiante nas próximas semanas com o lançamento de 2 plataformas. O Panflix, que vai reunir em uma interface única todos os canais de conteúdos. Hoje, só a Jovem Pan, cabeça de rede, o Grupo Jovem Pan, tem 24 canais de conteúdo no YouTube. E dos mais segmentados, alguns apenas para quem gosta de literatura, um canal que faz recomendação de livros, um canal de esportes, um canal de cultura geek, e por aí vai. Fora os canais de mais da metade das nossas afiliadas. Nós vamos reunir tudo isso, mais conteúdos de parceiro nessa plataforma, o Panflix. E aí a gente pensou, tá, mas como é que a gente integra, além do conteúdo, as conversas que essas emissoras podem ter com os seus ouvintes? Hoje, cada uma das rádios possui uma linha de WhatsApp, por meio da qual interagem com os ouvintes. A ideia é que até o final do ano nós unifiquemos os canais de contato, e todos eles vão ser um aplicativo chamado Tonapan. A mesma interface para 86 emissoras, mais a cabeça de rede, todo mundo compartilhando informação, trocando o conhecimento, os ouvintes sugerindo pautas, e a gente fazendo com que a rede converse pela primeira vez de maneira única. Aquilo que acontece no norte do país também chega para as emissoras do sul e vice-versa. E a gente promovendo essa integração. A nossa ideia é que daqui a algum tempo todas as nossas praças estejam nas mesmas plataformas que a Jovem Pan São Paulo e que nós tenhamos uma conversa contínua em cada uma dessas plataformas. Porque a gente entende que a audiência numa cidade que tem 50, 100, alguns milhões de habitantes, ela está em todas essas plataformas, em todos esses canais. Talvez com uma velocidade maior ou menor de internet, mas eles estão. E esse é o trabalho que a gente vem fazendo para unificar tudo isso. Eu não trouxe porque eu não posso apresentar ainda a plataforma. Então, a gente deve anunciar isso nos próximos dias. E tinha uma placa aqui, mas eu sou míope, eu não enxerguei rigorosamente nada. Pergunta, pode falar. Vão abrir para as perguntas? Então, tá bom, professor. Eu diria para o Rafael, né, que representa o maior grupo de mídia do mundo, sendo o primeiro, será o último a se apresentar. E haveria um debate que eu vou cortar para a gente ir direto para as perguntas. Tudo bem? Rafael, a batuta é tua. Tá, então, só para dizer que eu estou um pouco nervoso de estar aqui, porque esse pessoal está acostumado a fazer toda hora. Quem faz isso lá para a gente é o Marco Túlio. Então, está rolando um pouco de síndrome do impostor, então vou fazer o meu melhor. Tá? A vantagem é que o Marco Túlio cuida de um pedaço, tem um pessoal que cuida de outro e de outro, porque o Google é o grande grupo, como o professor disse, não de mídia, mas de tecnologia. E então, como eu sou da comunicação, eu consigo juntar tudo para vocês. Vou tentar contar mais rápido ainda que a Maíra. E se estiver muito rápido, a gente vai ter que guardar para as perguntas. Antes, tem um negócio que eu deixei de fora da apresentação, e eu queria fazer a pergunta para vocês, porque eu achava que era óbvio, mas me ocorreu que pode não ser óbvio. Você tem gente aqui de veículos e tal, levanta a mão. Quais pessoas têm um veículo que esteja no Google Notícias, que está usando o Google Notícias? Um bracinho lá em cima, mais um. Um aqui. 3, 4, 5. Obrigado, Carlos. Obrigado. Fico feliz. Não esperava outra coisa de você. Obrigado por colaborar. Gente, não está nem na apresentação, mas eu queria fazer um pedido. Se a gente sair daqui hoje com a missão de vocês entrarem no Google Notícias, que é de graça, e ajuda, sim, a aumentar o alcance do trabalho de vocês, façam isso. É muito difícil, se vocês publicam na web, é um pedacinho que você coloca lá de código,
para você poder fazer parte do Google Notícias. E conforme você vai evoluindo na plataforma, você vai ganhando outros recursos. Isso é de graça, e a minha recomendação é que todos vocês usem. Eu estava dando uma olhada no celular aqui, tem o portal Mix do Vale, tem a CGN, que é a Central de Notícias lá de Cascavel, que é gigante. E por que é importante estar no Google Notícias? Porque tem a ver com o comportamento da pessoa quando ela está pesquisando uma coisa local. Acidente em Pirituba, trânsito em Bauru. É assim que a pessoa busca. E o buscador, incluindo o Google Notícias, considera essa parte da geolocalização. E ele vai privilegiar o conteúdo de vocês. Então, façam isso, por favor. Tá bom? A gente para a apresentação aqui já. Vamos lá. Mas a ideia não era essa, tá? O jornalismo tem tudo a ver com a missão do Google. Você sabe que a missão do Google é organizar e tornar acessível a informação do mundo. O jornalismo é uma informação essencial para a formação das pessoas, para tornar a vida das pessoas melhores. E tem muito a ver com toda a evolução do Google e todo o privilégio que é dado a notícias. Você sabe que aparece logo no começo ali, dos resultados de busca, seja no celular ou no computador. Então, tem todo um destaque, isso tem toda a ligação com a nossa missão. Pronto, acho que agora ficou melhor o áudio. O Google, como eu disse no começo, tinha várias iniciativas, né, separadas de diferentes áreas. E isso foi tudo colocado no Google News Initiative. Eu acho que devia ter nome em português, mas não tem, essa história de marca internacional e tal, então está aí. Que tem 3 pilares. Elevar a qualidade do jornalismo, evoluir os modelos de negócio, que eu acho que é uma discussão importantíssima, como o Márcio colocou, e fortalecer as redações por meio da tecnologia. E o Google Notícias, apesar de ser uma tecnologia mais antiga, é uma delas. São 300 milhões de dólares. Aqui eu vou ter que dizer que o Facebook copiou, tá? Sem pressão, porque o nosso já tem 1 ano. Para 350 organizações em 70 países que já foram beneficiadas com esse fundo, que é um fundo que tem diferentes aplicações, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pensando em fortalecer, quem já ouviu falar no Comprova, eleições do ano passado, foi o maior, ainda, porque foi renovado agora para o 2.0, o maior consórcio de checagem do mundo, tá? Com redações imensas. É um trabalho que foi feito, o Facebook participou com a gente, o Twitter também, capitaneado pela Brage. Isso aqui é um exemplo do Brasil, mostrando para o mundo como fazer checagem praticamente em nível nacional. Tá? Isso aqui é um case lá fora, uma coisa que a gente fez aqui, né? A gente, quando digo, todos nós. E que a gente lançou esse ano, as inscrições já acabaram, não sei se vocês ouviram falar, mas acho que era legal falar, que é o desafio de inovação do Google News Initiative, que a gente lançou para a América Latina. A gente anunciou em junho, as inscrições acabaram agora no final de julho. E a ideia é que, se você tivesse uma ideia na cabeça, na falta de melhor expressão aqui, jornalística, e quisesse aplicar um projeto, o Google ajudaria a financiar esse projeto. A gente vai anunciar os vencedores disso em outubro. E aqui a ideia não era para ser só para a Folha, para a Nexo, era para todo mundo. Tá? Foi assim que a gente fez o convite. Espero que alguém aqui tenha aplicado a sua ideia. Vai ter um outro projeto que a gente vai anunciar em breve, que vai ser o primeiro programa de incubação para startups de jornalismo no campus do Google aqui em São Paulo. Quando tiver mais novidades, a gente vai divulgar para os veículos que cobrem imprensa. Nunca foi feito também no mundo. É uma iniciativa do NewsLab, do Marco Túlio, junto com o pessoal do Campus São Paulo. Acho que isso é importante, eu vou falar muito rápido, que é a questão de publicidade. Quem usa AdSense no site? Tá bom, 2. O AdSense é a nossa plataforma de publicidade mais simples, que não deixa o pessoal de vendas me ouvir falar isso, tá? Que é o banner, display que fala. Você pega um pedaço do seu site, seja ele qual for, o blog, e coloca ali o espaço, diz que é ali para exibir um anúncio, o Google vai te ajudar. Você define tudo. Eu não quero anúncio de carro, porque eu não gosto de carro, o carro está poluindo o mundo, eu não quero que apareça. E você coloca o AdSense, e aí as impressões têm uma coparticipação junto com o Google. Então, está aqui rapidinho, né? Ano passado foram mais de 10 bilhões distribuídos via AdSense. E, desculpa pular, eu sei que tem gente tirando foto, mas eu estou tentando ser bem consciente do tempo. O Ad Manager é quando você tem um site com mais tráfego, né, mais fluxo, você já tem um departamento comercial e você quer fazer, não só usar o display, mas também quer fazer venda direta, quer misturar tudo, que é o tal do programático, que eu sei que não parece português quando fala, mas funciona, tá, gente? Dá certo. E o Ad Manager é para quando você quer usar a mídia programática.
Aí tem o sistema de leilão, perdão. Leitão é ótimo. Aí tecnologia, formato, experiência, estou indo bem rápido nesse propósito. Queria falar disso com vocês. O Assine com Google, o Subscribe with Google, é um programa que a gente lançou ano passado, se não me engano. Ele ainda está em caráter, não vou dizer experimental, porque ele já está lançado. A gente está melhorando ele para tornar cada vez mais fácil de veículos de todos os tamanhos poderem colocar no seu site, se o modelo de assinatura for um modelo importante para vocês. Né? Ele é gratuito, ele ainda tem uma demanda um pouco tecnológica para ser implementado, mas a ideia é que fique cada vez mais fácil. E aí a questão da assinatura, eu acho que é uma discussão que é importante, né? É a mudança no balanço, no mix, né? de receita dos veículos. A gente vê como a assinatura ganha cada vez mais peso. Os usuários estão dispostos, os leitores, melhor dizendo, os espectadores, ouvintes que sejam, estão dispostos a assinar. E aí aqui uns exemplos, esses que assustam um pouco, né? Eu lembro de um fórum semelhante a esse. Vocês só falam do New York Times, do Guardian, e eu estou lá não sei aonde. É só para dar uma ideia, cada um no seu quadrado, mas o New York Times foi o veículo que pilotou a tecnologia com a gente, e hoje já tem mais receita de assinatura do que receita de publicidade. E era um projeto que eles lançaram lá atrás, por isso era um candidato ótimo para testar com a gente o Assine com o Google. Eu acho que esse número, inclusive, do New York Times já está desatualizado. Como é que funciona? A ideia do Assine com o Google é diminuir, uma palavra também que o pessoal gosta muito hoje em dia, a frição. Ou seja, é tornar mais fácil você fazer, quem quiser assinar o seu conteúdo, fazer essa assinatura. Ele é associado à conta Google que as pessoas têm, né, para você poder comprar aplicativo no Google Play, você coloca lá os dados, tem um cartão. Todos os dados pertencem ao veículo, né, de quem fez a assinatura, como é que eu controlo isso, o preço e tudo, e é só fazer a implementação. São basicamente 2 cliques que você precisa para fazer a assinatura de ou 2 toques, né, para fazer a assinatura de um veículo. Aqui são alguns dos parceiros, Estadão, o Globo está usando agora também, está lá, tem La Nación, Estado de Minas, o Nexo também está. E esse número também já aumentou bastante, ele vem crescendo o tempo todo. Quem cuida dessa área é o nosso time de parcerias. Quem cuida da parte de publicidade que eu falei antes é o time de vendas. Aqui está em inglês porque é o nome que ainda tem, que é um laboratório, esse sim é experimental, para quê? Para a gente aprender como tornar o Assine com o Google mais fácil, o mais intuitivo e o mais convincente possível para o seu leitor, que chega lá, te visita uma vez, te visita 2 e acaba não assinando. Esse laboratório tem a ver com essa questão da mudança para o foco, para que seja a assinatura, né, o principal foco de receita. Vou falar de contribuições já já. E ele é uma parceria, desculpa que esse slide aqui já está em inglês, não deu tempo ainda de eu traduzir, mas eu achei que valia a pena mesmo assim. Ele é uma parceria entre essas 3 entidades. Então, o GNI, o Google News Initiative, a One Infra, né, que é a maior associação de jornais do mundo, né, de publishers do mundo, e a Matter, que é uma consultoria. E a gente já está testando ele na América Latina com esses parceiros. E é para quê? Para que eles consigam entender todos os dados que eles têm do Analytics, da audiência, do próprio Assine com o Google que eles já têm implementado e conseguirem encontrar modelos de assinatura, pacotes de conteúdo que ajudem eles a aumentar ainda mais o número de assinaturas. Em breve, também está em inglês aqui, porque a gente ainda está testando, você vai ter a opção de contribuição. No Guardian, não sei se já viram o botão lá de Donate para o Guardian. A gente está trabalhando com o Guardian para melhorar aquela tecnologia que eles usam e passar a ser por aqui também. Ou seja, a pessoa pode espontaneamente fazer uma contribuição para o seu veículo, se ela acreditar naquele conteúdo e ver a importância que ele tem. E o outro, que está ligado com o Subscriptions Lab, que é uma tecnologia que a gente está testando já também, que é ajudar a pegar sinais das plataformas do Google e do seu site, ou do seu blog, que seja do seu veículo, cruzar isso para conseguir estabelecer esses grupos. Esse cara aqui ele vai ver um artigo, porque você quer convencê-lo de que seu conteúdo é bom, e esse aqui você vai fazer uma oferta para ele assinar com você. Né? Aqui um convite. O Carlos falou bastante de YouTube. Eu queria aqui fazer os parabéns à Jovem Pan pela ousadia e pela
coragem pela vontade de testar, até achar um formato de vídeo que funcionasse para eles. Eu lembro de acompanhar do comecinho, quando vocês só colocavam ao vivo do programa e vão embora, corte seco, né, como a gente fala, e agora é uma coisa completamente diferente. A Jovem Pan, por esse pioneirismo, é um dos nossos parceiros. A gente tem um fundo específico para YouTube, né, para produção de YouTube. E o YouTube é como o Google Notícias, gente. Se você tem algum conteúdo em vídeo, na dúvida, coloca lá, porque é de graça. Tá? A monetização funciona mais ou menos como o AdSense. Então, o anúncio do anunciante que passa lá, um percentual fica com o Google, outro percentual fica com vocês. E vocês também podem escolher o tipo de anúncio que vocês querem. Não quero anúncio de margarina, porque dá colesterol, não dá, não sei. Vocês definem o que vocês querem. Por que eu acho importante ter um canal no YouTube? Primeiro, aumenta a presença de vocês, como o Carlos está falando, a questão de ser multiplataforma, te traz novas audiências. Existe hoje já habilitado para o YouTube a possibilidade de contribuir, de assinar o canal. Esse é o My News, que é o canal do... Cara, eu sempre esqueço o nome dele, só lembro do Kibiloco, acho que eu estou ficando velho mesmo. Então, ele, obrigado. Mas é o canal de notícias dele, não sei se alguém já viu, vale a pena visitar. E da Mara Luque, exatamente, obrigado. Da Mara Luque e do Kibiloco, não vou decorar o nome, não tem jeito. Antônio também, muito obrigado. E é um sucesso, tá? Hoje eu vou falar um negócio para vocês, eu não tenho o número aqui agora de cabeça, mas a vertical de jornalismo, ou a área de jornalismo, é uma das que mais cresce no YouTube no Brasil. Tá? Então, tem sim demanda por isso. A outra é a aba de comunidade, que é onde você faz a conversa com o seu público dentro do YouTube. Ou seja, é uma conversa que está acontecendo ali em vídeo, né, ou com o vídeo como um fio condutor para isso, né, e aí você passa a dialogar com essa sua audiência. A opção de fazer ao vivo no YouTube, não sei se alguém já testou, dá para você fazer como pessoa física ao vivo, você como veículo faz também. A Jovem Pan usa muito esse recurso. E os outros veículos também usam. E, de novo, é de graça também a questão de fazer ao vivo. E eu acho muito importante uma coisa que o Carlos falou, e eu acho que a ousadia de testar e de achar o seu lugar é essa, que não é ter que fazer num padrão de TV, é fazer do jeito que você consegue fazer e com identificação com a sua audiência. Tá? A gente tem um monte de casos, vou citar aqui um youtuber que ainda é famoso, mas já não é o que está na crista da onda, mas é muito famoso, que é o Whindersson. Se você assistir os primeiros vídeos do Whindersson na plataforma, você fala assim, não é possível que é a mesma produção. O jeito de fazer dele é o mesmo ainda, mudou a produção. Mas o conteúdo ali, a originalidade ainda é aquela, né? Quando ele gravava sem camisa no quarto dele lá no Piauí. É isso, certo? E aqui, por que são mudanças recentes na plataforma, algumas são de 1 ano, no máximo 2 anos atrás, que é o destaque que a notícia já tem na busca, tomar cuidado aqui, para ela passar a ter também no YouTube. Então, quando você tem algum momento de breaking news, a notícia aparece ali, né? Ali é sobre Notre Dame, quando a catedral pegou fogo. Essa prateleira, ela aparece automaticamente quando tem o Google usa sinais do Google Notícias e da busca para determinar que tem alguma coisa de breaking news e dá um destaque absurdo na home do YouTube para esses vídeos. Tá? E aí está tudo misturado, vocês estão vendo que não tem só os veículos tradicionais, por isso que eu estou dizendo que tem espaço para todo mundo. E hoje já tem essa prateleira fixa, que é a prateleira de principais notícias. Ali tem a ver com quando o padre Marcelo foi empurrado, né, eu não lembro agora em qual igreja ele estava, em qual cidade, mas isso também, além de ser breaking news, foi parar na prateleira de principais notícias que está na home do YouTube hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre isso e outras iniciativas, é esse o endereço. Guardando isso e fazendo Google Notícias está muito bom. E eu acho o seguinte, eu fui bem rápido aqui, eu tirei algumas coisas, mas hoje, por exemplo, vocês já podem usar o assistente para ele falar as notícias da cidade de vocês gravarem esse áudio e cadastrarem na nossa plataforma. Vocês podem pedir para ouvir as notícias da Jovem Pan. Vocês podem pedir para tocar a rádio da cidade de vocês, se ela tiver no assistente. E, sem falar em tudo que a gente acabou de lançar recentemente para o podcast, estou falando que esse é o ano do podcast, né, no Brasil. O podcast aparece na busca, e a gente diferencia os podcasts de notícia hoje dentro do Google Notícias e também na busca. Então, distribuir, gente. Obrigado, desculpa a pressa, eu já sou acelerado, mas obrigado, hein? Rafael, você não conseguiu
se conter nos 12 minutos. Vamos abrir para as perguntas. Eu pediria para iluminar a plateia, né? Eu começo com a primeira pergunta. O Google, né? E outras plataformas, Facebook, têm investido muito na formação de jornalistas. Recentemente, o Sam Stewart foi trazido pelo consulado americano e foi dar uma palestra lá na Casper Libero. Qual a avaliação de vocês, PUC do Rio, Casper Libero, ECA, você também é da ECA, né? Da PUC do Sul. Qual a avaliação de vocês hoje do currículo das escolas, se elas estão preparando jornalistas para enfrentar esse mundo da Revolução 4.0, que não muda as coisas, mas muda a gente, né? Segundo o Klaus Schwab? Como que vocês avaliam isso? Eu posso começar, então? Eu, particularmente, tenho tido pouca conexão com a academia, então não conheço o currículo das academias, mas posso falar um pouco do que eu tenho ouvido de alguns líderes de redação nas conversas que eu tenho no mercado. Então, o que eu tenho ouvido desses líderes é que existe a demanda de trazer para dentro das redações um jornalista, um profissional que tenha uma cabeça holística, que tenha uma abordagem de formação, que tem uma percepção do jornalismo, um entendimento profundo do jornalismo, mas que também entenda todo o portfólio, todas as opções de negócios digitais. O que eu tenho ouvido é que esse profissional não vem totalmente pronto, né? Assim, e aí a minha aposta é que talvez a gente tenha um cenário de modelos de negócio, de desafios de negócio em transformação, né? Me lembro quando eu estava como gerente de produto do jornal que eu trabalhava antes do Facebook, a principal discussão que a gente tinha era sobre otimização de programático, né? Então, que tem desafios muito específicos, conhecimentos muito específicos, capacidades muito específicas, e hoje as principais conversas que eu tenho é sobre assinatura, né? Claro, publicidade programática segue tendo uma importância, mas a assinatura tem outros desafios. Então, quando a gente pensa em otimização para programática, é um tipo de know-how. Quando a gente pensa em construção de um funil de assinantes, é totalmente diferente. Então, eu acredito que o mercado tem sentido falta de uma preparação orientada para o negócio, mas eu tenho dificuldade de dizer se é algo que deveria estar morando na academia ou não, mas essa é a percepção que eu tenho. Eu tenho uma observação para fazer, só para complementar o que a Maíra falou, que eu tenho lidado bastante com jovens que estão começando na profissão e aparecem lá no Twitter para participar de algum evento e tal. E o que me chama muita atenção, e eu não sei se é uma coisa da academia ou se é da natureza do jovem hoje, é como eles são muito digitais, assim, eles são muito nativos digitais. Então, eles conhecem isso aqui, bem, eu vou falar por mim só, eles conhecem o Twitter muito mais que eu, de vez em quando. Então, eu vou falar alguma coisa para ele, mas, puta, isso eu já faço, tal. Então, é curioso ver como eles têm essa pegada de eu vou levar meu conteúdo e eu vou usar as plataformas, eu vou ser uma marca no Twitter, ou vou ser uma marca no Instagram, enfim, eu vou ser um youtuber. É muito curioso como eles são muito digitais e como isso é muito bom no cenário de hoje do jornalismo. Também estou na mesma linha da Maíra, assim, faz um tempo já que eu não volto lá na escola para conversar sobre isso. Mas eu penso que, como ela colocou em relação aos profissionais que saem, aos alunos, né, que saem recém-formados da universidade, que existe um desafio, que acho que essa é a questão, e acho que é a beleza também, da academia de acompanhar todo esse avanço e tentar não deixar o aluno super preparado e pronto, porque isso eu acho que é impensável a gente chegar a essa conclusão, né, porque a coisa está mudando o tempo todo, mas com alguns conceitos básicos para ele poder lidar com essas mudanças. Então, acho que tem umas discussões que têm a ver com audiência e comportamento de audiência, por exemplo, que são importantíssimas para definir como você distribui e produz o seu conteúdo hoje. Discussões, quando eu chegava na redação lá no online que eu estava para ver, eu não conseguia saber. A gente produzia um vídeo de culinária. A gente sabia que esse vídeo tinha uma cauda longa grande,
Ou seja, que ele tinha uma duração grande, mas eu não sabia qual era o melhor dia da semana para colocá-lo. E o cara lá que cuidava do Analytics não sabia me devolver essa resposta. E essa resposta ela existe. Hoje a gente sabe, fica claro que ela existe. Então, acho que isso é uma conversa importante. Eu acho que tem, sim, um cruzamento com a questão de como manter o jornalismo como um negócio saudável, produzindo conteúdo que importa e que muda a vida das pessoas, né? E talvez isso passe, sim, por acomodar algumas discussões envolvendo as diferentes tipos de monetização que tem nas plataformas, entender um pouco o que é programático. Eu sei que é um negócio não é tão simples assim de implementar. O AdSense, por exemplo, é muito mais simples, ou outras plataformas. Então, acho que esse tipo de discussão é muito saudável. E a cabeça aberta para essa mudança. Não no sentido de eu tenho que estar sempre super ligado e atual, mas eu tenho que entender que isso está em constante evolução e dar bases concretas para esses alunos que estão saindo e lidando com essa realidade diferente do jornalismo, né? De quando eu comecei. Queria levar esse tema só para a redação, porque é onde eu habito com um sofrimento nesse quesito. Porque já de algum tempo, isso tem sido um motivo de muita conversa para nós lá, sobre como falta ainda se criar na cabeça, sobretudo do jornalista, né, que sai ali da faculdade, um mindset de que ele é um criador de conteúdo, independente de qual for a plataforma em que aquele conteúdo vai estar. Há algum tempo atrás havia uma dificuldade, o cara chegava lá para nós e queria trazer do portfólio dele o texto manchetado para o rádio, com uma linguagem muito específica e muito quadrada ali para o rádio. Porque na formação dele havia esse compartimento, rádio ao lado de um compartimento TV, ao lado de um compartimento impresso e por aí vai. E aí ele chega na redação e ele olha para nós e descobre que a gente chutou todas aquelas caixas e misturou o conteúdo delas e disse, olha, isso aqui é o que nós vamos fazer. A gente cria conteúdo para entregar esse conteúdo onde quer que a audiência para ele esteja. E essa dificuldade para o profissional que chega hoje se dá, eu entendo, porque, de um lado, os veículos ainda estão se adaptando para juntar os cacos dessas caixas para tentar formar uma nova unidade, e a academia precisa passar por um processo também longo de adaptação para esse novo entendimento. Há uma série de amarras, avanços foram feitos, muitos, mas eu entendo que há uma dificuldade para que se acompanhe. Eu, como cubro a tecnologia e a analogia acho que cabe, escuto muito dos líderes das companhias que está cada vez mais difícil contratar desenvolvedores e programadores para as áreas de tecnologia da informação, porque o avanço tecnológico é tão feroz que a academia não consegue entregar para o mercado um camarada que atenda àquela expectativa, que faz com que, quando ele é contratado, ele tenha que ser reprogramado, ele é novamente formado para poder trabalhar para a demanda do mercado. Então, eu sinto um pouco disso e daí vejo essa necessidade que está sendo trabalhada de formar esses profissionais. Eu queria entrar nessa colocação do Carlos. Quando eu estava no jornal, eu era gerente de tecnologia lá, cuidava do desenvolvimento do produto, né? E lembro dessa dificuldade de trazer os desenvolvedores, e ainda que um desenvolvedor formado com experiência, a gente tinha que treinar. Hoje, quando eu converso com as redações, percebo que existe um desafio que talvez seja um desafio de paradigma diferente. Eu vejo todas as redações preocupadas em treinar os seus jornalistas, então, seja trabalhando junto com as plataformas, seja trazendo seus consultores, seja criando seus programas de treinamento, só que o ciclo de treinamento ele tem que ser mais rápido. Então, se eu treinava a cada ano, quando eu chego numa redação, essas pessoas se transformaram, elas não são mais aquelas pessoas, seja porque tem jovens trabalhando lá, seja porque as pessoas que estavam liderando já não entregam mais para os resultados que se espera. Então, talvez algo que acontece dentro de processos de tecnologia, de treinamento de desenvolvedores, que é como é que eu crio um processo para treinar desenvolvedor. Talvez seja também um desafio interessante para as redações, porque imaginar que, saindo da academia, que a gente passa... Eu passei 8 anos, né? Mas passa 4 anos, né? Uma pessoa que fez no tempo normal, imaginar que durante os próximos 4 anos, ou até os 6 meses próximos, aquele conhecimento é suficiente para que ela possa saber taticamente o que funciona, talvez não seja realista, né? Tem vários Eu tenho uma alunos pergunta. aqui. Ah, tá. Posso ser eu que estou com o microfone? Eu sou a primeira?
Ah, tá. Meu nome é Mara Ribeiro, sou jornalista, represento aqui a Associação Profissão Jornalistas, que é uma entidade nova, criada há 2 anos para valorizar a profissão e o profissional de imprensa, né? E eu me interessei particularmente por uma informação que você passou do Google, dizendo que as pessoas poderão pagar por uma matéria específica que eles acharam que é importante para a comunidade. Parece os saraus que tem aqui na Vila Madalena, né? Pague quanto você acha que vale. Nessa, aí eu fiquei pensando, será que esse dinheiro vai para o autor? Ou será que vai para a empresa e o autor não receberia? Porque a impressão que eu tenho é que o bolso do jornalista continua vazio. Ele faz lá, consegue mobilizar, consegue fazer as pessoas se engajarem, mas se esse valor for para o cofrinho da notícia dele, uma parte você acha que rola aí para o autor ou não? Isso não tem uma política de preços clara? Não é uma política de preços, tá? É uma doação feita para aquele canal de conteúdo. Se você considera que você quer ter um canal próprio seu, a doação vai direto para você, tá? O Google não tem nenhuma participação nessa doação. Se o canal pertence a um veículo de notícias, aí vai para a pessoa jurídica desse veículo de notícias, né? Então tem a ver com o modelo daquele canal. Se é um canal próprio de um jornalista, a doação vai para esse jornalista. Se esse jornalista produzir um conteúdo para um veículo com o qual ele tem um contrato, e todo mundo aqui já deve ter um contrato, sabe como é que funciona, esse conteúdo pertence ao veículo, na maior parte dos casos, né, dos contratos, então aquele dinheiro é do veículo e aquilo volta como um salário para o jornalista. Mas isso não é algo que o Google tem ingerência, respondendo a sua pergunta. Tá? A relação do Google é com aquele canal e com a opção, seja o canal no YouTube, ou seja um site, um blog, quando tiver a opção rodando completamente, é com aquela peça ali, e aí tem que ver quem é o owner, se é um veículo ou se é um jornalista. Só para falar que isso é uma coisa que o Google está fazendo já, outras plataformas estão se movimentando para ter coisa parecida, mas que os veículos já fazem há algum tempo, né? Você pode colaborar com veículos, Guardian fora do Brasil, o Globo aqui, podcast, eu sou um super fã de podcast, eu ouço alucinadamente, assino quase 400, você vê o tamanho da loucura. E todos eles têm programa de doação, enfim, as pessoas colaborarem ali, elas ganham alguns benefícios quando elas colaboram. Então, óbvio, é uma coisa que o Google já está fazendo, que outras plataformas tenho certeza que vão entrar, mas que os veículos já fazem faz algum tempinho, não é uma super novidade, assim, sabe? E é um formato interessante que eu sei que dá certo. Outro dia eu estive com o Ivan Mizanzuki, não sei se vocês conhecem o podcast dele, ele tem 2, um chama Anticast, outro chama Projeto Humanos, e tem 1 milhão de seguidores. O pessoal do Intercept tem muita doação. Outro dia eles me falaram que 25 mil pessoas doam dinheiro para eles todo mês. Enfim, é uma coisa muito grande, assim. Então, é um formato que já é meio consagrado, principalmente de veículos independentes, e também dos grandes veículos, como o Guardian, Globo. Um exemplo, a gente tem uma solução, não chegou no Brasil ainda, por isso não coloquei aqui, fiz questão de botar para vocês só coisas que já estão aqui, para que vocês possam sair daqui e ter a opção de usar já. Mas se vocês quiserem conhecer um pouco melhor, nós temos uma solução de doação. Existe um publisher no México chamado Animal Político, não sei se alguém conhece, eles são uma agência de conteúdo incrível. Trabalham também com verificação de notícias, eles já estão utilizando, então você entra lá na página, consegue ver o botão de doação e todos os usuários que utilizam aquilo recebem também um selinho identificando como doador e como apoiador da causa do animal político. Outra pergunta? Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo, eu sou jornalista. Também milito na academia, lá na ECA USP, e hoje estou militando aqui no jornalismo local, tema do fórum, né? Jornalismo regional e comunitário. Bom ver o pessoal aqui da PAN, eu comecei a desenvolver em 96 a plataforma online, fui o primeiro editor de conteúdo do site, né? E época em que o jornalismo local tinha peso. A pergunta que eu faço para todos é como é que vocês se relacionam com esse jornalismo local, entendido aqui como o jornal do bairro, né? o regional, o hiperlocal. Né? O que vocês têm nas ferramentas de vocês para a imprensa local? Claro que tudo que vocês falaram
a gente pode colocar no nosso recorte. Mas, especificamente, se tem esse olhar para esse tipo de jornalismo, que não é o jornalismo da cidade, tá? Não é Bauru, né? É Pirituba, Lapa, Pinheiros, enfim. Né? Gostaria de saber. Quer começar? Todas essas ferramentas estão disponíveis para todos. A gente entende que um dos desafios é a gente tem muito mais jornalistas no Brasil do que uma pessoa consegue treinar. Então, o que a gente trabalha sempre são com essas organizações que nos ajudam a escalar. Então, todos os treinamentos que a gente apoia através da Brage são disponíveis para todos os jornalistas. No ano passado, a gente fez esse que eu comentei dos 1.000 jornalistas treinados, um treinamento 100% gratuito, né? A Brage tem todos os treinamentos, eles são pagos, treinamentos muito bons. Então, a gente comprou as bolsas e ofereceu. Esse ano, a gente deve lançar no segundo semestre a mesma coisa. Mas tem casos bem específicos que a gente trabalha muito próximo. A gente trouxe para o Brasil um projeto chamado Vídeo Acelerador. E, nesse projeto de Vídeo Acelerador, os conteúdos estão dentro do Facebook Journalism Project, então todos vocês conseguem acessar e ver. É a mesma lógica do acelerador de notícias locais, a gente traz know-how para o mercado para apoiar. Eu queria citar o caso do time da agência Mural. Eu sei que talvez eles estejam aqui à tarde, né? Eles, a partir dessas ferramentas, estão desenvolvendo um projeto específico de vídeo super bacana. Então, eu acho que é super interessante como ferramentas que estão disponíveis para todo mundo são utilizadas então para compor esses projetos. Facebook Live, Facebook Vídeo para conectar diretamente com suas audiências, Instagram Stories, né, e IGTV tem sido essa maneira de chegar diretamente nas comunidades. Maíra, como é que eu, então, estou sentada lá no Jardim Pirituba e descubro os conteúdos através ao redor de onde eu estou? Utilizando as ferramentas, a gente consegue fazer as marcações corretas para, se porventura tem um fato, um acontecimento em Pirituba especificamente, eu consigo seguir uma determinada hashtag, acompanhar um determinado local e entender, então, o que é o reflexo daquilo na minha comunidade. Eduardo, obrigado pela pergunta. Complementar um pouco de novo a Maíra, o Twitter também tem uma série de ferramentas, eu não entrei nelas aqui, mas no Twitter você pode fazer transmissões ao vivo, você pode fazer conversas com pessoas, convidados dentro de uma transmissão ao vivo, você pode fazer uma série de coisas para levar seu conteúdo para mais gente. A gente faz capacitações também usando algumas associações, às vezes a gente faz no próprio escritório do Twitter, a gente organizando mesmo. Então, assim, é um trabalho muito forte de treinamento, enfim, de todo mundo que está interessado em produzir conteúdo jornalístico dentro da plataforma. E o que eu queria falar, na verdade, são exemplos. Eu ia citar a Agência Mural. Ontem eu tive com o Anderson Menezes, que é uma das pessoas ali que estão na liderança da Agência Mural, para falar sobre projetos, mas a gente tem um caso maravilhoso no Rio de Janeiro, que é hiperlocal, que chama A Voz das Comunidades. E o Voz das Comunidades ele surgiu de um menino no Morro do Alemão, que começou a tuitar sobre... Ele já tinha um jornal, mas que não tinha um alcance muito grande. Ele começou a tuitar sobre a invasão do Morro do Alemão e ele ganhou uma série de seguidores. Ele hoje tem 300 mil seguidores. Eu agradeço muito. Acho que foi um luxo ter, num ambiente como esse da Unibis, 4 batalhadores digitais. O tema desse painel foi o Digital First, quer dizer, pensar primeiro o digital, que é o mantra do New York Times, né? E o que essas empresas de ponta podem ajudar na comunicação. O próximo painel se chama a comunicação que cria laços. Eu convido vocês a voltarem a 1h30, quando a gente começa o próximo painel.